Dani passou por algumas experiências que é muito importante a gente entender como foi que ela se saiu em relação àquilo que ela passou. E a gente vai perceber que a resposta final, somente pela mão de Deus, pela graça do Senhor. Então vamos ouvir um pouquinho do testemunho dela, faz parte da nossa estrutura de aulas aqui de aconselhamento bíblico, tá? Paizinho querido e amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, pela oportunidade de glorificar o Teu nome através da minha história. O Senhor sabe os motivos de eu ter passado por tudo isso. Eu estou aqui, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Então me esvazia de mim e me enche do Teu Espírito. E toca nos nossos corações, Senhor, porque é o Teu nome que vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Essa oportunidade que o pastor está me dando é algo que Deus já tinha colocado muito forte no meu coração. E eu sempre venho adiando, porque nunca é fácil falar da nossa vida, né, da nossa experiência, abrir nosso coração. Mas eu estou muito feliz e grata. Vou tentar ser rápida, porque meu testemunho é muito longo. Teria que ser a noite toda, né, uma vigília. Porque são muitas coisas para a gente tratar. Mas eu fiz uma apresentação exatamente para focar nos pontos mais importantes, pensando no aconselhamento. Tá? Mas eu quis iniciar com a seguinte frase: enxergar o amor de Deus na alegria é fácil, mas no caos só através de um verdadeiro milagre. E eu sou um milagre. Porque eu vou falar de duas histórias da minha vida e nenhuma das duas tem um final feliz. Então, o nome de Deus é engrandecido em todas as situações. Nos grandes milagres, nas curas e também nos grandes milagres da gente se manter de pé quando era para a gente ficar prostrado. E um versículo que norteia bastante minha vida hoje é esse aí. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então a gente passa por problemas, por tribulações, mas o propósito é muito maior. É para que a gente possa ajudar outras pessoas com a nossa experiência. E das minhas experiências eu tenho certeza que quando eu falo com uma viúva, é diferente de uma pessoa que não passou pela experiência que eu passei. Então eu sei que Deus usa isso sim. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso não só para tentações, mas para as tribulações também, né? Então vamos falar o luto por morte, que é algo que foi difícil, óbvio, mas que Deus já vem me usando há alguns anos, desde que meu esposo faleceu, que ele já vem me usando com esse tema, então para mim é mais fácil falar. Mas eu queria deixar claro para vocês o seguinte, o agir de Deus antes de tudo acontecer, o cuidado, o detalhe do Senhor na minha vida foi muito poderoso. E por isso que eu louvo tanto esse Deus, desde o início, desde tudo que eu vivi. Então são algumas fotos que eu acho que visualmente, né, todo mundo fica com aquela curiosidade. Então, meu marido trabalhava em outra cidade em 2017. Ele trabalhava em Caruaru e estava se desviando da igreja. Nós frequentávamos outra igreja, era a episcopal. Na verdade, eu fui para lá, eu comecei na presbiteriana, fui para a episcopal, me desviei, né? Mas depois eu voltei para o Cristo na episcopal, porque meu marido não era crente, se converteu lá, então Deus disse, fica aí, né? Mas eu sempre tive vontade de vir para cá. Mas eu respeitei e fiquei lá, passei 10 anos lá. Mas em 2017, quando ele se desviou, ele não estava indo para a igreja, porque ele estava trabalhando muito, viajando, e chegava no final de semana ele não queria sair. E aí a gente vai esfriando, né? E Deus me cobrando, porque eu não queria ir sozinha para a igreja com os meninos, eu tinha que ir com ele. E aí um dia, Deus usou ele mesmo, meu marido, que eu cheguei, Tiago, a gente precisa voltar para a igreja, eu sinto essa necessidade, a gente precisa estar perto do Senhor. E aí ele olhou para mim e disse assim, Dani, a salvação é individual. Aquilo ali foi o Espírito Santo falando para mim. E naquele momento, o que foi que eu fiz? Isso foi em março de 2017. Eu peguei meus 2 filhos e vim para IPG, que era o desejo do meu coração. Meu marido não estava indo para a igreja, então eu digo, agora eu vou para onde Deus está me chamando. E tudo era
para o plano de Deus. Eu precisava me aprofundar na palavra, eu precisava me firmar em Cristo para suportar o que viria. Eu não tinha ideia, mas Deus já sabia, já tinha todo o plano traçado. Então eu vim em março de 2017 para cá, já entrei em PG, já vim para cá direto como membro, enfim, fiz o... Cadê Graça? Me discipulou, não foi? Foi. Porque mesmo eu sendo da episcopal, eu quis fazer todo o processo bem direitinho e Graça foi a responsável, não foi? E a gente conversava porque ela ia durante a semana lá em casa e meu marido estava viajando. Ela acompanhou isso aí. E eu fui pro PG também, que ela ia, né? Que era até na casa de Fubá. E aí veio um desejo muito grande de servir ao Senhor em agosto de 2017. Então eu já estava na IPG, eu já estava envolvida no PG, já estava fazendo discipulado, tudo direitinho. Mas eu não me vi em nenhum ministério. E eu tinha um desejo ardente de ser usada por Deus. Eu só não sabia em quê. E aí no meu livro, eu vou ler só essa, porque eu escrevi uma oração no trabalho, que aqui eu conto meu testemunho completo, né? Mas só para vocês saberem como foi isso aí, esse processo. Em agosto de 2017, eu escrevi na agenda do trabalho uma oração. E só encontrei ela depois. Aí por isso que eu coloquei aqui como um testemunho. Mas a oração diz o seguinte: louvado seja o teu nome, bendito sejas por tudo o que és. Perdoe meus pecados e fraquezas. Se for da tua soberana vontade, e eu espero que seja, atrai-me para o centro da tua vontade. Permita-me estar mais perto de ti. Ajuda-me. Coloca o desejo ardente de orar, ler a tua palavra, jejuar e ir à igreja. Mostra-me qual o teu propósito para a minha vida. Com que talento eu posso te agradar? O que devo fazer? Eu não quero ficar longe da tua presença. Ajuda-me a atrair minha família para ti, Senhor. Espírito Santo, fala comigo. Guia meus passos e ajuda-me a ser verdadeiramente a tua imagem e semelhança. Eu nasci para te louvar e eu quero ser uma filha querida. Ajuda-me. Amém. Essa oração eu fiz em agosto de 2017. No dia 29 de dezembro de 2017, eu me ajoelhei no chuveiro e entreguei meu ídolo ao Senhor. Meu ídolo era meu marido. Como ele estava desviado, eu sofria muito, angustiada, ansiosa, porque ele não voltava para Deus. Eu queria que ele voltasse, ele não voltava. E aí, no dia 29, o Espírito Santo me fez entregar. Eu me ajoelhei, nunca vou esquecer isso, no chuveiro, e pedi: Senhor, tire Tiago do seu lugar. Eu quero o Senhor no centro da minha vida. Eu não quero ele. Que o Senhor realmente seja o centro da minha vida. E aí, no dia 31, eu passei o dia muito angustiado, 31 de dezembro. Essa oração foi 29, tá? A gente foi para Arco Verde, passamos o Réveillon lá. Ele super saudável, um cara espetacular, super alegre, maravilhoso. Esse é ele na moto, né? Na moto dele aí. E aí a gente veio de viagem no dia 31 no dia 1, na verdade, de 31 a gente passou lá. No dia 1, a gente voltou de viagem, no de janeiro de 2018, voltamos para Recife. E aí eu vinha muito angustiada, com vontade de chorar. Na estrada eu via aquelas cruzes. Nunca tinha observado isso, já tinha viajado várias vezes e não via, mas nesse dia eu vi. E sempre aquela sensação de perda. Mas eu achava, como ele estava viajando muito, eu até pensava que poderia ser que ele arrumasse outra pessoa. Eu não sabia de nenhum problema nesse aspecto com ele. Mas eu sentia uma sensação de perda. E aí comecei a achar que poderia acontecer isso. Como ele estava desviado, podia ser fácil, né? E no mesmo dia, conversando com ele, eu disse: Tiago, tome cuidado com a estrada, você viaja muito, não corra, você tem 2 filhos pequenos e tal. E fiquei conversando com ele sobre isso. E ele me disse a seguinte frase: Dani, não se preocupe, porque eu conheço todos os buracos dessa estrada. Porque ele viajava toda semana nessa mesma BR. E aí o que aconteceu? No mesmo dia ele viajou para Caruaru, teria uma reunião de negócio no dia 2 de manhã, então ele preferiu viajar à noite. Só que ele não tinha dormido do dia 31 para o dia 1, porque ele teve um problema intestinal. Viajou de Arco Verde para cá, então já estava muito cansado, mas ele era muito cabeça dura e quis viajar no mesmo dia, no dia 1. E aí, pouco tempo depois, chegou minha família toda na minha porta. Inclusive, chegou todo mundo, meus irmãos, minha mãe, só não meu pai.
Mas eu vinha angustiada. E quando o Tiago saiu de casa, eu fui para a janela, coisa que nunca acontecia também. Fiquei olhando ele sair. Quando ele saiu, aí ele olhou para mim, ele parou a moto, ele saiu com essa moto aí. Ele parou, eu morava no primeiro andar, ele olhou para mim, aí desviou um ônibus e foi. Essa é a última imagem que eu tenho dele. E quando ele saiu, eu chorei muito, chorei desesperadamente. Meu coração estava muito angustiado. E pouco tempo depois, chegou minha família lá. Quando eu abri a porta, eu já perguntei o que foi que houve com o Tiago. Porque tá todo mundo na minha casa. Uma hora dessa era quase meia-noite quando chegaram lá. E aí disseram que ele tinha sofrido um acidente, mas não sabiam detalhes. Mas já sabiam, porque ele morreu na hora, tá? Mas é aquela história, né? Ninguém vai dar uma notícia dessa forma. Mas ali, meu mundo desabou. Porque lembra o que eu disse, né? Não era um marido. Ele foi meu ídolo. Então existia muito amor envolvido. E aí eu vi meu chão se abrir e eu caí nesse buraco. Só que eu nunca vou esquecer também a frase do meu irmão Fabinho, que vocês conhecem. Ele olhou para mim e fez assim: Dani, nunca esqueça que Deus está no controle. Ele não perde o controle. Então, confie. E eu me agarrei a essa promessa. E confiei. Não foi fácil, gente. Não foi fácil. Dar a notícia para o meu filho que tinha 10 anos, que hoje está com 16, Gabriel. Gustavo, que tinha 4. Eu olhar para os meus filhos e dizer assim: o que é que vai ser da gente? Né? O que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou sobreviver? O que é que eu vou fazer com esses meninos? Como vai ser a vida deles? E assim começou meu luto. Meu luto foi árduo, foi difícil, mas foi nos braços do Senhor. Porque eu me lancei de cabeça. Eu me lancei aqui dentro. E isso é uma recomendação que eu vou fazer na sequência, tá? Mas um momento que me marcou muito foi Gabriel, que tinha 10 anos, para eu contar para ele. Porque Tiago faleceu indo para Caruaru, no dia 1 de noite. O sepultamento foi no dia 2, mas ele chegou em cima da hora para ser sepultado. E eu tinha pouco tempo para dizer aos meninos. Eles chegaram onde eu estava, eu fui para casa dos meus pais, e aí eles chegaram 3 horas da tarde, todos arrumadinhos, achando que iam passear em família. E foi muito difícil quando eu olhei meus filhos. E precisei falar, porque as psicólogas todas que a gente entrou em contato diziam: você precisa falar. Você precisa dar a chance deles se despedirem, de fecharem esse ciclo. Porque a gente acha que o sepultamento é uma bobagem, mas não é. É porque precisa realmente ter aquele momento de encerrar mesmo a vida. E aí eu comecei com o Gabriel, que era o mais velho, e disse que o pai tinha sofrido um acidente, não falei logo da morte. E aí Gabriel, muito aperreadinho, o bichinho, ficou perguntando: e aí, mãe, como é que tá meu pai? Eu disse: vamos fazer o seguinte, eu não sei ainda, a gente tá esperando. Eu tive que mentir, gente, porque não tinha como dar uma notícia dessa. Mas eu disse: vamos esperar, daqui a pouco eu vou dizer, a gente vai saber direitinho o que aconteceu. Mas ele sofreu um acidente, foi muito grave. E a gente vai fazer uma oração. Isso aí, antes dele chegar, eu me ajoelhei e pedi ao Espírito Santo para falar por mim, porque eu não tinha condições. Eu estava um bagaço. Eu realmente estava... Eu não tinha dormido à noite, eu não consegui pregar o olho. Eu estava só pela graça. E aí, quando eu comecei a falar com ele, o Espírito Santo foi conduzindo. E eu disse assim: filho, vamos orar. E pedir a Deus que faça a vontade dele. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Você prefere seu pai vegetando, infeliz, sem poder se levantar de uma cama? Ou você prefere ele feliz com o Senhor? E a resposta da criança de 10 anos foi: eu prefiro que ele seja feliz com o Senhor. E a gente orou, entregando a vida de Tiago, pedindo que Deus fizesse a vontade dele, que é melhor que a nossa. E aí, pouco tempo depois, a gente falou para ele que o pai tinha falecido, e aí vocês já imaginam como foi, né? Mas ele participou. Já Gustavo, que sempre foi mais... Gabriel é mais manso, Gustavo é mais agitado. E aí Gustavo tinha 4 anos, eu fui para outro quarto, chamei Gustavo e comecei falando, né? Seu pai sofreu um acidente de moto, foi muito grave. Ele não me deixou terminar. Ele bateu assim... Não era para meu pai ter viajado de moto. Deu as costas e saiu. E ali eu fiquei chorando, eu não consegui mais falar com o Guga. E aí a gente foi pro cemitério, estava em cima da hora. O Guga ficou de fora, o pessoal ficava se revezando e Gabriel entrou, quis ver o pai. Mas o Guga ficou sem saber, só soube no outro dia. E a pergunta dele foi assim: ele percebeu o ambiente, ninguém disse nada para ele, ele fez assim: cadê o meu pai? E aí aquela velha história da estrelinha, só veio isso na minha cabeça. Virou uma estrelinha. E ele com 4 anos diz assim: meu pai morreu. Eu não tenho mais pai.
Foi assim. E Guga se recusava a chorar, enfim. A gente teve que fazer terapia, eu não tinha estrutura para conduzir sozinha, por mais fé que eu tivesse. Foi muito difícil. Porque não é só o meu luto, né? O luto era o meu luto e o luto dos meus filhos. E aqui eu trouxe alguns pontos. Como o enlutado se sente? A gente se sente abandonado. Isso foi tratado na terapia comigo e eu acho importante falar para vocês, porque vocês não precisam passar por uma terapia. Nenhum enlutado que chegar para vocês, para serem aconselhados, precisa passar pela terapia, né? Muitas viúvas que hoje eu converso, aconselho, elas não fazem terapia. Mas o que eu aprendi na terapia eu ensino, né? Então, eu me sentia abandonada. Eu achava que o Tiago tinha me deixado porque ele quis. E aí, na terapia, eu escutei essa psicóloga, mas ele não quis. Mas a gente fica com essa sensação. Inclusive, no caixão, quando ele estava lá, eu nunca vou esquecer. Eu disse, por que você me deixou? Eu disse isso. Mas não foi uma escolha dele. O que a gente não deve dizer ao enlutado. Eu escutei muito isso. Você é nova, vai casar de novo. Gente, isso dói. Porque a gente não quer casar de novo. A gente quer aquele marido. Então, não digam isso. Se uma viúva for jovem. Uma mãe que perdeu o filho. Ah, você pode ter outro. Por favor, não diga isso. Né? Só a gente que passa pelo luto, a gente sabe. A pessoa não é para ser substituída. Se não tem nada para falar, abrace. Ouça. Porque o enlutado, ele precisa falar. Ele precisa estar para fora. E ninguém quer ouvir. Então, nós, como aconselhadores, né? A gente pode ouvir. Não precisa falar. A gente sente que com o luto eu precisava falar e as pessoas não queriam ouvir porque achavam que falar me fazia sofrer. Mas não, alivia a dor. A gente precisa estar para fora. E o Instagram entrou, né, que eu tenho o Instagram Vivendo o Luto com Deus, entrou nesse momento. Porque eu precisava desabafar, ninguém queria me ouvir, por achar que estava me fazendo sofrer, eu comecei a escrever. E aí eu externando, mas era plano de Deus, né? Eu externando lá minha dor, eu estava atraindo outras viúvas, que depois se tornou realmente um ministério, eu posso dizer assim, que hoje eu cuido de muitos enlutados, para a glória de Deus, apontando para Cristo. Porque foi Cristo que me curou e é Ele que vai curar todas essas pessoas que quiserem se lançar nos braços dele. E a dica de como vencer os efeitos do luto que serve para a gente, né? Como aconselhadores aí, conselheiros. Oração e entrega, que aí tem tudo a ver com o que o pastor falou hoje. Né? A gente fica lá tentando ter o controle, as rédeas, e a gente não tem. E a partir do momento que a gente consegue entregar, que não é fácil, não é uma entrega simples, mas eu vi muitos milagres acontecendo na minha vida quando eu entreguei. Leitura bíblica. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais forte a gente fica. Mais paz a gente sente. Muitas vezes eu chorava de joelho, cabeça no chão, pedindo ao Senhor paz. E quando eu me levantava, eu sentia essa paz para seguir. Se envolver na igreja, eu fiz isso imediatamente. Já fui me envolvendo em tudo que eu podia. E alivia demais. Porque a gente se ocupa. E a gente se ocupar com as coisas do Senhor, melhor ainda, né? Fazer o que gosta, realizar sonhos. Eu fui fazer curso de fotografia, que era um desejo que eu tinha. Meu irmão estava com uma viagem marcada. Vamos, Dani, vamos, Dani. Eu me lancei para fazer isso. Era chorando e realizando. Chorando e realizando. Né? A gente foi para Disney em 2018 mesmo. E tá vendo o Guguinho ali pequenininho. Nem pular ele quis. Guguinho olhava para mim no parque, né? Naquele momento mágico de felicidade. E olhava para mim e fazia assim: mamãe, eu não quero lhe perder. Ele ficou com muito medo de me perder. Mamãe, eu não posso ficar sem você. E eu até precisava viajar a trabalho às vezes. E toda vez que eu preciso, até hoje, quando eu preciso viajar, eu viajo um pouco, graças a Deus. Mas quando eu preciso viajar a trabalho, ele volta nesse período aí, né? O pai viajou ao trabalho e não voltou. Então é sempre bem doloroso. Então, para o aconselhado, né? Fazer o que gosta, realizar algum sonho, ter alguma meta, isso é muito importante para desviar a atenção da dor. E a terapia eu boto aí com cuidado, tá? Não é todo caso que vai precisar de terapia, mas quando precisar, procurar uma pessoa cristã. Eu fui tratada por uma menina daqui da igreja, Kessia, ela agora está em outro estado. Maravilhosa. Foi uma pessoa que Deus mandou para cuidar de mim. E como eu disse em outro momento, a gente conversava sobre Deus. Era Bíblia. Não tinha psicologia quase. Era Bíblia. Era aconselhamento bíblico.
mas eu procurei a psicóloga. E os meus filhos também foram tratados por psicólogas. Uma, inclusive, é a irmã Nidaquinha, tratou de Guga. Guga foi o mais trabalhoso, o menor. O mais novinho foi o que deu mais trabalho, porque ele se recusava a falar sobre o assunto. E enquanto ele não falava, ele não se curava. E quem cuidou dele foi Sarinha, irmã de Daquinha. Foi uma bênção também na minha vida. Então, assim, o que a gente puder tratar sem a psicologia, beleza, ótimo. Só pela palavra, maravilhoso. Mas vai ter casos e casos. Então, não vamos deixar não passar, não. Porque é muito duro. Isso aí que eu vivi, eu sei. Eu sozinha não iria conseguir. Por mais fé que eu tivesse. Porque você meio que perde o eixo. E aí, com o Senhor e pessoas dele, porque ele usou poderosamente cada pessoa no que cruzou meu caminho, foi muito importante para mim. E com certeza para qualquer outro que passar por isso. E os propósitos de Deus, né? Eu comecei dizendo isso, que nada é em vão. Nada, nenhum problema que a gente passa é em vão. Tudo tem propósito. Tudo está escrito por Deus. Tudo é plano dele para algo maior. Para que o nome dele seja glorificado. Gente, eu não sou escritora, nunca pensei em escrever um livro, mas eu cheguei aqui na igreja um dia com um folhetinho que eu recebi de uma seita. Eu não sabia que era seita, eu descobri depois, mas é uma igreja, eu não vou falar não, porque talvez eu bote esse vídeo aí no YouTube. Então assim, uma seita, a pessoa me entregou um folheto falando sobre luto. Falava de Jesus, falava de tudo lá, parecia bem, né, legal. Aí eu trouxe pra cá pra mostrar fubá e dizer, né, poxa, seria tão bom que a igreja fizesse algo assim, porque a gente... Tem tanta gente que passa por luto e a gente não imagina. E às vezes nem tem como conversar, mas um livrinho, um folhetinho, daria certo. Aí meu irmão disse assim, Fabinho, disse assim, por que você não escreve? Foi o primeiro. Aí eu disse, eu não sou escritora, não vou escrever, deixa isso pra lá. Depois veio outra pessoa, lá no meu trabalho, sem saber de nada, e disse assim, Dani, eu sonhei contigo. Eu sonhei que tu, não sei se faz sentido, mas tu escrevia um livro e ajudava muita gente. Aí eu deixo pra lá, não é possível, Senhor, eu não tenho condições. Isso em 2018. Eu no auge do luto, tá? Não é depois não, foi lá, tudo Deus fazendo na hora. Aí uma terceira pessoa de outro estado, eu já estava com o Instagram rodando, aí ela disse, Dani, você deveria escrever sua história. Você escreve bem, eu vejo seu Instagram, tá ajudando muita gente, você vai ajudar muita gente com esse livro. Aí foi quando eu entendi que o Senhor queria que eu fizesse isso. E aí eu escrevi, Vou Vivendo o Luto com Deus, e depois eu vivi 40 curiosidades sobre o luto, tá? Mas eu tenho um grupo no WhatsApp com viúvas, eu trato muito com viúvas. Hoje o meu Instagram está de lutado geral, né? Depois que eu perdi meu pai, chegaram os filhos também, né? Mas o meu foco era sempre em viúvas. E aí eu tenho um WhatsApp, que aí eu converso muito com elas. No início eu conversava muito mais, hoje eu não tenho muito tempo. Mas elas desabafam ali naquele grupo e já se ajudam muito. Às vezes eu entro, porque às vezes tem uma que quer se matar, acontece. Outra que entra e não é crente, aí começa a falar espiritismo, aí alguém vai me avisa, eu entro para tentar amenizar lá. O Instagram, né, que eu falei, os livros, eu fiz, não estou fazendo agora por falta de tempo, mas pretendo retomar. A gente fazia reuniões semanais com as viúvas, online, né, e às vezes a gente até chamava pastor para dar uma palavra, fazer tipo um pequeno grupo, né, só com as viúvas. E era bem edificante. E aí algumas questões que eu gostaria de deixar para vocês. Deus está conduzindo toda a nossa história em todos os detalhes. Ele está sempre no controle. Isso aí foi muito importante para mim. Eu colocar isso na minha cabeça e no meu coração. Fez toda a diferença. Outro ponto, só temos o hoje, o agora. A gente precisa refletir. E fazer as pessoas refletirem sobre isso. Valorize o seu cônjuge. Valorize. Você que é casado, que é casada, valorize. Porque eu vou dizer a vocês, eu daria muita coisa para ter meu marido de volta. E eu não tenho essa chance. Mas quem tem, valoriza, ama. Agora faz isso hoje. Perdoa hoje. Cuida hoje. Ama hoje. Porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. Meu marido saiu saudável e não voltou. Então, valorize, ame hoje. Esse recado é muito importante e a gente precisa dar para todo mundo, tá? E para encerrar, essa frase que eu botei aí, eu falo sobre luto por causa da minha missão.
Mas Deus me curou e hoje vivo feliz pela oportunidade de mostrar que em Cristo há vida, há alegria, há cura, há paz. Somente nele há esperança. Eu passaria por tudo novamente, só para ter a comunhão que eu tenho com Ele hoje. Eu sou outra pessoa depois desses lutos. Eu fui moída, massacrada, mas eu tenho um Deus tão lindo. Eu sou tão apaixonada por Ele hoje, que eu passaria por tudo de novo. Tudo de novo. Todas as minhas dores. Só para ter Senhor na minha vida. Porque não tem, olha, não tem comparação. Não tem comparação. E eis-me aqui, usa-me, porque eu sou só um instrumento nas mãos dele. É isso, gente.